Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, evangelista irmão Diego, para mais uma previsão da nossa lição Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo da nossa revista, que tem falado sobre o princípio geral da autoridade. Hoje nós estaremos estudando ou apenas fazendo uma previsão da lição de número 6, que tem por título Princípio da Autoridade nos Governos. O nosso fundamento está baseado em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo 15, que diz assim: Estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher entre teus irmãos. As nossas referências bíblicas estão no mesmo livro, no capítulo 17, do versículo 18 até o versículo de número 20. Os irmãos acompanhem nas suas revistas ou leiam na sua Bíblia. Nós não estaremos fazendo a leitura aqui para nós ganharmos tempo. O nosso objetivo geral é refletir sobre os princípios que devem reger as formas de governo para que a ordem, a justiça e a harmonia entre pessoas sejam estabelecidas e a vida seja protegida. Temos também por objetivos específicos mostrar que o período anterior ao dilúvio não havia governo, nem leis, nem disciplina, e a violência e corrupção de valores imperaram. Compreender que o homem desrespeitou a lei da consciência no período antediluviano, e isso trouxe violência e destruição dignas do juízo de Deus. E entender também que a responsabilização do homem pela proteção da vida de seu semelhante fixou um recomeço depois do dilúvio, que dura até os nossos dias. Esses são alguns objetivos que nós iremos alcançar na lição de número 6. Lembrando que a nossa escola bíblica dominical inicia às 9 horas do próximo domingo. Amém? A nossa introdução diz assim: quando Noé saiu da arca com a sua família e os animais, depois de permanecer nela 375 dias, Deus fixou um novo começo, que seria o exercício de autoridade entre os homens, responsabilizando-os pela preservação da vida de seu semelhante. Na era anterior ao dilúvio, os homens não tiveram leis, nem eram punidos por seus crimes. Suas consciências foram cauterizadas, e isto ensejou a que a maldade crescesse de uma maneira muito grande. A violência era sem limites e valia a lei do mais forte ou do mais valente. Prevalecia o desrespeito, a desordem, a anarquia e o caos. Isso tudo levou Deus a decidir pelo extermínio do gênero humano e animal. Irmãos, aqui nós vemos na nossa introdução já como são necessárias leis e limites para nós seres humanos, porque está na natureza do homem, na sua consciência, a degradação ou a perversão total. O homem, ele é totalmente tendencioso às coisas erradas, aquilo que não agrada a Deus. Então, é necessário que haja limites para o ser humano. É necessário que haja regras a serem
seguidas. E hoje nós vamos ver que toda regra tem por objetivo a vida do homem, a transformação e a salvação da vida humana, porque é algo importante, ou ainda o algo mais importante que há na face da terra, é a preservação da vida humana. Então, na época antes do dilúvio, não havia nenhuma regra para aquele povo. E nós vimos e vemos através dos escritos sagrados quão degradável foi aquela geração, de tal ponto e maneira que Deus olhou para a terra e viu a perversão do homem, o pecado do homem subiu até o céu, subiu até as narinas de Deus com odor, e foi necessário que Deus destruísse toda a humanidade, exceto Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, e um casal de cada animal. Aí sim Deus ceifou todas aquelas vidas. Então hoje nós vamos estudar sobre a necessidade de governos. Primeiro ponto: motivos do desgoverno antediluviano. A mistura das linhagens de Sete e de Caim, a partir de Enos, os filhos de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, mas os descendentes de Sete que se destacaram por buscar a Deus foram apenas Enos, Enoque e Noé. Há indícios que os sucessores intermediários desses nomes tenham temido a Deus, mas sem relevância digna de registro. Paralelamente, os descendentes de Caim cresceram muito. A mistura de ambas as raças acabou por degenerar toda a população, a ponto de, no tempo de Noé, só haver ele e sua família que invocavam ao Senhor. Então nós vemos que antes do dilúvio, a mistura de povos, nós vemos ali homens que já eram tendenciosos ao mal, Nimrod, nós vemos ali Caim, aquelas descendências que vieram crescendo, se misturando. Então perverteu toda a humanidade, de certo ponto que a poucos invocavam o nome do Senhor. Nesses poucos se achou Noé e a sua família. 1.2 O ministério profético de Enoque. Destaca-se que entre as gerações de Enos e Noé despontou Enoque como profeta do Senhor, o qual proclamou poderosa mensagem àquela geração, anunciando o juízo de Deus. Um tópico de sua profecia está em Judas 14:15. Lembrando que Judas há só um capítulo, digamos assim, então apenas esses versículos 14 e 15. Provavelmente extraído do apócrifo, atribuído a Enoque, que está em Judas. Então, assim diz no capítulo 1:6. Em verdade, ele virá com milhares de santos para exercer o julgamento sobre o mundo inteiro e aniquilar todos os malfeitores, reprimir toda a carne pelas más ações tão igualmente perpetradas e pelas palavras arrogantes que os pecados insolentes proferiram contra ele. Jesus virá julgar todos os homens que não medem as suas palavras, são arrogantes, prepotentes, altivos, querendo se igualar ao Criador. Deus virá
com juízo sobre eles, e nenhum poderá escapar. 1.3 A advertência de Noé. Ser santo e servir a Deus no meio de uma geração tão ímpia implicou em uma vida de muito sacrifício para os três heróis acima destacados. A Noé coube a missão de conceder o último alerta àquela geração degenerada. Pedro chama de pregoeiro da justiça. Porém, o foco de sua pregação foi estranha. A advertência para o juízo prestes a acontecer por meio da inundação da terra. Isto ele fez por meio da construção da gigantesca e pesada embarcação, afastada dos cursos de água. Tão foi a eloquente demonstração de fé na mensagem que recebeu do Senhor. Ainda assim ninguém creu, e só ele e sua família escaparam. Então aqui, irmãos, o tópico primeiro vai falar sobre como surgiram as nações e como elas se perverteram por falta de lei. Vai falar sobre os anunciadores do juízo, como Enoque. Enoque foi um dos homens a qual a Bíblia relata que não provou a morte. Enoque era um homem tão amigo de Deus, um homem que relacionava-se tão intimamente com Deus, que um dia o Senhor o tomou para si e ele não provou da morte. Há um outro exemplo também, são apenas esses dois que a Bíblia nos relata que não provaram a morte. O outro exemplo é o profeta Elias, a qual foi levado numa carruagem de fogo e quando chega ao céu, ele é levado à eternidade por um redemoinho. Esses dois homens tinham tanta intimidade com Deus que não provaram a morte. Enoque pregoou a justiça de Deus. Noé pregoou a justiça de Deus. Anunciou que o dilúvio viria, que a terra seria julgada, mas nenhum homem se arrependeu, nenhum homem creu na mensagem, exceto ele e a sua casa. Então, nós temos que entender isso, que nós devemos anunciar o juízo que virá sobre a terra e nos policiarmos também para não fazermos parte destas pessoas que provarão da ira de Deus. Por isso é necessário nós também sermos obedientes aos governos, às leis, principalmente e prioridade na nossa vida, as leis de Deus. Agora nós vamos para o tópico de número 2. Tópico 2. A instituição do governo humano. Aqui, irmão, nós temos que lembrar sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre as dispensações. São pelo menos 7 dispensações que a Bíblia vai nos deixar. A primeira dispensação é a da inocência, quando Adão e Eva estavam no paraíso, inocentes do pecado. Após a queda, vem a consciência. A dispensação da consciência, que foi essa, a qual estes homens perversos se deixaram levar. E agora nós vamos ver a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. A responsabilização do homem pela vida do homem. Deus fez a sua imagem. Este foi o motivo que Deus deu a Noé para exigir que, dali em diante, o homem seria responsável pela preservação da vida do seu semelhante, pois a lei da consciência foi esmagada. Deus estava garantido que a anarquia, provavelmente antes do dilúvio,
que acabara de ser punida com o extermínio, não se repetiria, mas Deus pôs em destaque a importância da vida humana, e dali para frente haveria severa punição pela prática do assassinato. Então nós temos que ver aqui que agora o homem vai se responsabilizar pela lei diante de Deus, pela vida do homem. Por isso nós temos que entender que a vida do homem é preciosa e ninguém pode tirar a vida de outrem, porque a vida, ela é a primazia, ela é aquilo que Deus fez, a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou o homem assim, então outro homem não pode tirar a vida de outro, porque senão ele receberá punição severa da parte de Deus. Tópico 2.2. A necessidade da organização social. O ponto de partida para a organização social é o teor de Gênesis 9. Quem derramar sangue do homem, pelo seu sangue, pelo homem o seu sangue será derramado. Pois Deus o fez o homem à sua imagem. Não havia como executar essa ordem sem a constituição de juízes e o poder de polícia, a fim de punir o culpado e evitar a condenação do inocente. Evidente que o sistema judiciário começou de forma bem rudimentar e com o crescimento populacional foi aperfeiçoando, mas Deus deixa clara a necessidade da constituição de autoridades para governar o povo e pôr ordem na vida social. Então, quando lá em Gênesis capítulo 9, Deus fala, aquele que derramar o sangue do homem, o homem também cobrará o sangue deste homem. Então, vai pagar com a própria vida. Então, Deus instituiu agora leis e homens, os juízes da terra. Para quê? Para que eles viessem julgar cada situação. Aquele que é conhecido como o homicídio culposo, doloso, o juiz vai entender, vai ver a situação e através do crime, se foi doloso, se foi culposo, aí então se perpetuará a punição, para que o inocente não seja culpado e o culpado não seja inocente. Oxalá se hoje as leis fizessem desta forma, mas vemos que está tudo deturpado nos dias atuais. Mas aos olhos de Deus, todos os homens serão julgados pelas suas ações. 2.3 fala de Nimrod. Nimrod tenta afastar o homem de Deus. Este neto de Cão, chamado Nimrod, foi um grande líder. A Bíblia destaca com alguém que começou a ser poderoso na terra e que foi poderoso caçador diante do Senhor. Está lá em Gênesis 10. Foi fundador de 8 cidades, inclusive a cidade de Babel, onde foi proposto e o início daquela torre conhecida como a Torre de Babel. A expressão diante do Senhor não necessariamente significa que ele era fiel a Deus, pois o que ele fez foi agregar toda a população em torno dele para executar um projeto que contrariava o que Deus tinha ordenado, que era a ocupação da terra. O propósito da Torre de Babel era o povo se tornar célebre, importante, e não ser espalhado por toda a terra. Então nós vemos que um homem, Nimrod, o idealizador da Torre de Babel, ele contraria uma ordem de Deus. Porque quando Noé e a sua família saem da arca, a ordem é popular
popular a terra, encher a terra, procriar. Mas ele não, ele quis ficar somente naquelas regiões, naquelas cidades a qual ele fundou, e aí principal, ali a sua capital, aquele lugar onde ele quis criar e construir aquela torre. Até então que Deus desceu à terra e confundiu a língua do homem, e então o homem foi disperso por toda a terra, porque mais importante do que qualquer governo humano, de que qualquer vontade mera humana, é necessário que se cumpra a vontade de Deus. Tópico 3. Formando uma nação através de um homem. A autoridade patriarcal. Agora nós vamos entrar numa outra dispensação, que é as promessas patriarcais. A autoridade patriarcal. A formação de comunidades em vários lugares, cada qual falando sua língua, cumpriu o propósito divino de ocupação da terra e frustrou a tentativa de Nimrod de concentrar a população em Babel. Em Ur dos Caldeus, nasceu Abrão. Aí morreu seu irmão e seu pai resolveu mudar-se de Canaã. Mas nasceu este homem. Quem é este homem? O homem que deu ali o pontapé inicial à fé. O nosso pai da fé, Abrão. Quando o irmão de Abrão morre, o seu pai decide sair de Canaã. Ele percorre mais de 1000 quilômetros até chegar em Harã. Em Harã ele resolveu ficar. Ali, Deus chamou Abrão e o guiou a Canaã, que se destacava cerca de 500 quilômetros de Harã. Lá, Deus tratou a sós com Abrão. E lhe fez promessas, inclusive de que aquela terra seria dele e de sua descendência. Aí nasceu Isaque, que foi pai de Jacó, que teve seus 12 filhos. A soma de todos formou a estrutura patriarcal da nação de Israel. Então aqui nós vemos que Deus deu início a uma outra etapa na humanidade. Agora ele chama um homem, lá de Ur dos Caldeus, por nome de Abrão. Manda ele sair do meio da sua parentela e ir aonde Deus lhe ordenara, e Deus lhe faria pai de muitas nações. Assim obedeceu, ouviu a voz do Senhor, recebeu a promessa se cumpriu ao nascimento de Isaque. Através de Isaque, a sua esposa gera 2 filhos. Dentre os seus filhos está Jacó. Jacó então gera 12 filhos. São 11 homens e uma mulher. Ali então ele dá início às famílias patriarcais da nação de Israel. Tópico 3.2. Deus serve-se do Egito para formar um povo. A dádiva de Deus ao Egito foi José, filho de Jacó, a quem Deus revelou a fome de 7 anos que havia de assolar o mundo. Com isto ele se tornou administrador da nação, que veio a acolher seu pai e seus irmãos, indo para a terra de Gósen, a melhor do Egito. 430 anos depois, as 12 tribos de Israel eram uma poderosa nação, formada em território egípcio. Chegou o tempo de possuir a terra prometida a Abraão, cerca de 500 anos antes. Aqui é interessante, irmãos, que nós vemos que quando entra essa dispensação das promessas patriarcais, nós vemos quão fiel é Deus na vida do seu povo. Porque a promessa era que a descendência de Abraão iria herdar a terra,
mas os percalços da vida fizeram que eles estivessem por quase 500 anos no Egito, até o dia em que Deus levanta um homem, por nome de Moisés, para libertar o seu povo da casa da servidão e os guiar à terra prometida a Abraão. 3.3 Deus serve da escravidão egípcia para libertar o seu povo. Deus não força o homem a tomar as decisões que planeja para ele, mas permite que as circunstâncias o façam. A poderosa nação de Israel prosperou no Egito e jamais sairia de lá se não fosse movida por algo indesejável, que foi a escravidão, que Faraó lhe impôs e agravou ainda mais quando Moisés propôs a sua libertação. Pois se o sofrimento não aumentasse, com certeza Israel teria optado por continuar no Egito. Isto está na nossa natureza. E é a tirania do familiar. Duas situações tiveram de ser resolvidas para o povo sair do país. Faraó agravou a servidão, que se tornou opressão, a ponto de o povo aceitar a ideia de sair. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, a ponto de Faraó aceitar a saída do seu povo. Então, irmãos, o tópico 3 aqui, no 3.3, vai falar que Deus se utilizou da escravidão do povo de Israel para fazer com que ele enxergasse além daquilo que estava à sua frente. Pois as regiões de Gósen eram uma das melhores regiões do Egito. Então, o povo de Deus estava acomodado, esquecendo da promessa que Deus havia feito a Abraão. Estavam ali sem problemas, vivendo a sua vida tranquila, não lembrando dos feitos do Senhor no passado. Até então que quando Deus move essa circunstância, porque quando Moisés vai a libertar o povo, porque Moisés estava lá, acontece o episódio dele assassinar o egípcio, ele foge para o deserto de Midian, lá em Midian ele casa com a filha de Jetro, então ele fica ali aproximadamente 40 anos. Após esses 40 anos, Deus envia ele novamente ao Egito para libertar o seu povo. Agora, a opressão, o peso, a carga que Faraó colocava sobre o povo judeu, sobre o povo hebreu, fez com que eles não conseguissem mais ficar naquele lugar, até aceitar a ordem ou a orientação de Moisés para eles saírem daquele lugar e alcançarem a promessa. Qual promessa? A promessa que eles herdariam uma terra que manava leite e mel, a Canaã prometida a Abraão. Então Deus utiliza de algumas situações nas nossas vidas para que nós saiamos do lugar de conforto, daquele lugarzinho que a gente se sente à vontade, está tudo bem. Então é necessário que Deus mova uma circunstância, que Ele balance o nosso barco, que Ele envie até algumas ondas, para quê? Para que nós entendamos que aquele lugar não é o lugar da nossa permanência, que nós vamos além daquilo que nós estamos pensando, porque Deus ele está além dessas coisas. O nosso pensamento é momentâneo. Nós fazemos alguns planos para dias, meses, anos, mas Deus está à frente. Ele está no controle da eternidade. Então ele sabe qual é a necessidade para as nossas vidas e qual foi a promessa lançada a cada um de nós. E se nós ficarmos aonde estamos, certamente não ocorrerá aquilo que Deus planejou para nós. Então, Deus vai mover sempre uma circunstância
para que nós saiamos de onde estamos estagnados, acostumados, para que nós vivamos o sobrenatural de Deus. Amém? E a nossa conclusão diz assim: os sistemas de governo de todas as nações, mesmo estando sob a autoridade que Deus lhes outorgou, sofrem influência de Satanás para fazer oposição ao Senhor, mas na sua soberania, Deus usa a circunstância a favor dos seus para o cumprimento de seus propósitos, pois a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele sempre o louvor. Então, irmãos, nós vamos ter em mente, através do que nós estudamos um pouquinho aqui nessa lição, que é necessário leis, é necessário um governo, é necessário pessoas tomando decisões, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás utiliza dessas pessoas. Nós estudamos na penúltima lição, sobre isso, sobre o inimigo de nossas almas, ele utilizar dos governantes, influenciar esses homens para perseguir o povo, para querer destruir os preceitos de Deus, destruir a família, destruir as crianças, os jovens, os adolescentes, os principados e as potestades do mal, influenciando as autoridades. Mas nós cremos que há um Deus no céu, que está no controle de todas as coisas, rege o universo com a palma das suas mãos. Ele está sentado sobre o seu alto e sublime trono. Nada sai do seu controle. Toda a autoridade, todo o governo pertence a Ele. Por isso, Paulo escreve aos Romanos: a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Amém? Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco. Não deixem de participar da nossa escola bíblica dominical e nos vemos na próxima aula, se assim Deus nos permitir.